Hola gente, buenas noches. ¿Qué tal están todos? Bien. Bueno, inauguramos nuestra clase de hoy, nuestra tercera clase, con las informaciones iniciales y un repaso de lo que estudiamos en la unidad, perdón, en la unidad no, en la clase anterior, ¿cierto? Perfecto. Bueno, les voy aquí a compartir mi pantalla y ya iniciamos. Jonas. En un rato ya empezamos. Listo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Francieli. Buenas noches, Larissa. Estoy bien, Larissa. ¿Y tú qué pasa? Hola, Natasha. Buenas noches a todos. Buenas, Franciele, Dayani, todos que ya están ahí. Bueno, gente, hoy vamos a iniciar nuestra clase en Uniscode, ¿vale? Con un repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿cierto?
En la clase anterior ahí estudiamos algunas expresiones en español, ¿vale? Que se utiliza ahí en la aviación por los auxiliares de vuelo, por las que están envueltas ahí en ese contexto, ¿cierto? Estudiamos sobre, déjame ver aquí, respecto de los artículos, vimos algunas palabras como es la nube de palabras, mucho vocabulario, ¿cierto? Entonces hoy vamos a seguir con esta perspectiva, vamos a estudiar español a través ahí de algunas funciones, de algunas estrategias de utilización, ¿cierto? Si tengo alguna pregunta, háganme ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, hoy nosotros, a iniciar aquí, bueno, tenemos nuestra tabla de contenidos, ¿cierto? Hoy nosotros vamos a estudiar aquí las situaciones de vuelo, ¿cierto? Con las expresiones que se utilizan ahí en el vuelo, ¿cierto? Vamos a ver también dos signos en español, ¿cierto? Que se refiere a la inversión, ¿vale? También vamos a conocer más sobre los artículos, ¿cierto? Conocerlos y comprender sus usos. Y también las palabras y expresiones claves, o sea, ¿para qué vamos a hacer esto? Para desarrollar el léxico, ¿cierto? Entonces siempre es importante al aprender un idioma que se comprenda, que se aprenda muchas palabras para que se desarrolle el léxico, ¿cierto? Y como dije, si hay ahí alguna duda, si tengan, pregunten, ¿vale? Que eso es necesario, ¿cierto? Qué bueno, Larisa, que está buena. Bueno, que está bien. Vamos a seguir, por lo tanto, aquí vamos a empezar con la situación de vuelo. Pero antes, déjame poner aquí, déjame borrar estas informaciones que ya están. Aquí limpiar esto. Opa. ¿Qué fue? ¿Qué fue? La tecnología. Déjame parar un rato para que vuelva aquí. Listo. Bueno, tenemos aquí una situación de vuelo, ¿cierto? Que son los mensajes. Mira, los mensajes. De ahí ya tenemos la primera observación, ¿vale? En la lengua portuguesa, ¿cierto? La palabra mensagem é do gênero feminino, tá? Mira aquí en español que decimos los, y esta la vamos a utilizar para el género masculino, ¿cierto? Entonces, mensajes en español son una palabra que es masculina. Y ahí ya les doy una información importante. En la lengua, las palabras que terminan en AG, hablamos de esto ya, las palabras que terminan en AG son masculinas, ¿perfecto? Entonces tenemos los mensajes, vamos a tener el viaje, mira, viaje, tenemos también bagaje, ¿cierto? O sea, todas las palabras en español que terminan en AG son palabras del género masculino, ¿cierto? No hay ninguna excepción, todas las del género masculino. Entonces date cuenta, ¿vale? Si tú ves una palabra que tenga esta terminación aquí, AJE, ¿certo? Que no espanhol falamos AR, que tem essa terminação aí, opa, olha só, que tem ação, nós vamos una palabra del género masculino. Perfecto. Entonces, los mensajes que escuchamos ahí en los aeropuertos o por personalmente, ¿cierto? O por megafonía, ¿vale? Entonces, primero, vuelo IB 1146 con destino a Barcelona,
embarque por la puerta D63. Última llamada para los señores López, señora Lerner, señoras Volpi y Juanja, y señor João da Silva Mouro, vuelo con destino a Tel Aviv. Embarque por la puerta 12. Rogamos, preste atención a las pantallas. En este aeropuerto nos envían avisos por megafonía. Por su seguridad, rogamos mantener sus pertenencias controladas en todo momento. Entonces, vamos a suponer que tú estás ahí caminando por el puerto, ¿cierto? Y no te das cuenta que ya es la embarque, ¿cierto? Entonces, y por veces tenemos la información, que aquí está la palabra, es una palabra importante, la información por megafonía, ¿cierto? Ou seja, os alto-falantes ali do aeroporto, beleza, pessoal? La megafonia, vale? Ou por las pantallas, aqui, ó, pantallas. Las pantallas está um exemplo aqui muito claro, certo? Neres, o que é pantalha, né, no espanhol? Pessoal, pantalhas são telas. Então, vocês olham aí no aeroporto várias telas com informações, né, de embarque, de chegada, enfim, essas informações aí nas telas. Tranquilo? Bueno, entonces, ¿cuáles son las informaciones que tenemos aquí? Pero esta palabra, vuelo, en español es una palabra del género masculino, ¿cierto? Generalmente, atención a esta palabra. Generalmente las palabras que terminan en O están en el género masculino en español. ¿Por qué yo digo generalmente? Porque las palabras, algunas palabras terminan en O, no son del género masculino, sino femenino, ¿cierto? Entonces, decimos el vuelo. Atención que ahí está. El vuelo IB 1146 con destino a Barcelona. Embarque por la puerta 13. Mira que está aquí en rojo. Les voy a poner también esta palabra, ya que la importancia es desarrollo del léxico, de vocabulario. Rojo, ou seja, nós temos aí uma cor. Rojo é vermelho, certo? Que não é roxo, uma palavra que ela é podemos dizer que ela é heterossemântica, se aproxima a isso, tá? Palavras iguais ao português, isso, Larissa, equipar, exatamente. Palavras em português ou próximo com significado diferente, não é roxo, certo? Por lo tanto, temos a puerta D63, tá? Aqui, pessoal, porta não está como sentido só de porta, né? Seria aí o portão, certo? Última chamada para os senhores López, senhora Lerner. Mira, temos aqui um tipo de tratamento que é formal. Senhor López, senhoras Volpi e Juanja, e senhor João da Mouro, certo? Mas, Neres, por que leu João? Gente, os nomes eles não trocam, tá? Não é que aí no português é João, que claro, no espanhol vai ser Juan, mas é aí que você vai trocar. Não, o nome dele é João, então em português vai ser dessa mesma forma em espanhol, certo? Bueno, embarque por la puerta B12. Ya hablé sobre la puerta y ahí está el vuelo otra vez. Rogamos, presten atención a las pantallas, ya les dice lo que son pantallas en español. En esto no se emiten, aquí está, avisos por megafonia. Ou seja, o que é megafonia, Neres? Nós temos aqui, certo? Megafonia são os alto-falantes. Beleza? Os alto-falantes em espanhol. Certo? Por seguridade, rogamos que mantenham suas pertenências, suas bagagens, os seus pertences, controladas em todo momento. Beleza? Então, a primeira informação aí, né, a nossa situação dentro do aeroporto, já para embarque, são as mensagens. Ou seja, as mensagens, ou os mensagens, que nós podemos perceber dentro do aeroporto, elas vão estar aí em duas situações. Ou por megafonia, alto-falantes, ou por pantalhas, tá? Telas utilizadas ali do aeroporto. Certinho, gente? Tem alguma pergunta até agora? Deixa eu ver aqui, só um momento, para a gente ir seguindo devagar. Beleza. Nenhuma até agora, então vamos seguir. Bueno, seguimos com esto. E aí temos uma outra situação de vuelo
pero esta aqui já é en el control de seguridad, tá? Ali no controle, né, na segurança. Diálogo. Senhora, por favor, los zapatos. Aí ela responde, como? Quítese los zapatos, por favor. Ela responde de novo, los zapatos. Sí, señora. Razones de seguridad. Y los pendientes, el reloj, el cinturón, etc. Aí a senhora diz, es la primera vez que tengo que quitarme los zapatos. Muy bien, gracias. Pase. Ahora, algunas palabras muy importantes para el desarrollar y para conocer en español, ¿cierto? Entonces ahí ya está señora, ¿vale? Es un tratamiento formal. Por favor, los zapatos, ¿cierto? Después, miren que es rojo. Atención a todas las palabras, los signos que están también en rojo, ¿cierto? ¿Cómo? Quítese. Aquí vamos a tener el verbo quitar, ¿vale? Pero está ahí en su forma imperativa. Es el tiempo verbal que es quitar en orden, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, está del verbo quitar. Quitar é igual, gente, aí é tirar, tá? Retirar, enfim. Tirar, retirar, certo? Quítese los zapatos, por favor. Los zapatos, sí, señora. Razones de seguridad. Y los pendientes. Esta es una información también muy importante. Aquí tenemos los pendientes, ¿cierto? Esta palabra pendiente puede ir con el género masculino, como ya ahí está. Por ejemplo, si yo digo los pendientes, que ya es más de uno, por eso se utilizó el plural, ¿cierto? Los pendientes, o también podemos decir las pendientes, ¿vale? ¿Por qué, Neres? As palavras terminadas aí com o gênero de dois gêneros. Pendientes, las pendientes. Mas há uma diferença muito grande, tá? Los pendientes são aqueles aparatos, objetos que as mulheres utilizam em las orejas. Los pendientes vamos ter igual a brincos. Para quitar-se los pendientes, para tirar os brincos. Mas, se lá no aeroporto ou em qualquer outra situação, vocês encontrarem, atenção, pendiente rebaladiza, tá? Ou seja, las pendientes são as descidas, tá? Descidas, certo? Tranquilo? Então, nós vamos ter aí duas palavras em espanhol que são homófonas, ¿vale? Homógrafas, são homônimas, pero que são homógrafas, ou seja, são palavras que são iguais ao português, mas com significados, igual aí na língua espanhola, mas com significado diferente. Isto bem aqui, explicado, deixa eu apagar. Então, temos aqui, que está decidido, certo? Então, el reloj, aquí está, yo tengo uno aquí, el reloj y el cinturón de seguridad, ¿no? O cinto de segurança, pero ahí ela no está con el cinturón de seguridad, solamente con su cinturón. Es la primera vez que tengo que quitarme datos. Muy bien, gracias, señora. Aquí está, pase. Aqui, pessoal, olha, passe, isso é uma palavra importante, certo? Passar significa em espanhol, passe, passe, entre, certo? Ou pode seguir, né? Pode ser no sentido de seguir também, certo? Então, en el control de seguridade, ou seja, lá na central de segurança, tá? Teve uma situação que uma senhora precisa dos pertences. E aí estão em forma de diálogo. Señora, por favor, los zapatos. Quítese los zapatos, por favor. Los zapatos. Sí, señora. Razones de seguridad. Y los pendientes, el reloj, el cinturón, y de ahí por delante. Es la primera vez que tengo que quitarme los zapatos. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Pase, pase, señora. ¿Tá? Entonces ahí tenemos estas palabras,
¿vale? Y atención a todas las que están ahí en rojo. Temos palavras em rojo, que eu já falei, que é vermelho. Nesta primeira situação aqui, tá? Aqui está. La, los, la, las outra vez. Aqui, los símbolos de interrogación, ¿cierto? Los, el, la. Estas son las palabras principales de ahora, ¿cierto? Bueno, déjame ver si hay aquí alguna pregunta para que siga yo. No. Perfecto. Entonces, ahora, gente, los signos de puntuación en español. Esto tiene que tener atención, porque en portugués, ¿vale? Solo vamos a tener um símbolo de interrogação, que é no final, tá? E isso, deixa eu só pegar o carregador aqui, como eu falo com vocês, e isso acontece aí algumas situações confusas, quando se estão lendo ali algum texto, alguma pergunta, né? E aí há uma pergunta com duas linhas. O que se faz? No final da pergunta, tá? A pessoa entende que de fato é uma pergunta, porque a interrogação vai estar lá no final. Mas aí no espanhol, isso já facilita demais. Por que já facilita demais? Porque os símbolos de interrogação e exclamação vão estar ao revés. Ou seja, que é ao revés? Inversamente, né? Invertidos, tá? Como vocês puderam ver aqui nos diálogos. Tinha lá, ó, como foi uma pergunta, estava ali com o símbolo de interrogação ao contrário no início. Muita gente me pergunta isso. São duas interrogações? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. Na língua espanhola, há uma interrogação que é a invertida no início e ela no final ao contrário, tá? Natasha está perguntando aqui, controle de segurança seria aquela parte que a pessoa passa pela... Isso, exatamente, Natasha. Bueno, y ahí tenemos, es la primera vez, tengo que quitarme los zapatos. E aí utilizou também a exclamação invertida. Então, isto ajuda, esta es la realidad. Sirve para ayudar con la entonación. Mira, vamos a utilizar aquí una hipérbole. Si haya una pregunta con 300 líneas, ¿cierto? Al inicio, en la palabra vamos a tener una que es esta que aquí está, invertida, o se dice al revés, y al final vamos a tener la normal, ¿cierto? Porque ya nos ayuda con la pregunta, la entonación. O sea, si yo tengo aquí, por favor, señor, mira, por favor, señor, pregunta, ¿cómo te llamas? Mira, siempre las cosas van a... ¿Cómo se llama? Siempre las preguntas van a tener la interrogación al inicio invertidas, ¿cierto? Al final normal. ¿Cómo se llama? ¿Vale? Entonces, para esto que sirve para que vayas ya con la entonación correcta de pregunta o de exclamación. ¿Beleza? Eso se llama ahí los signos de puntuación. Hay muchos otros signos de puntuación en español. El punto, los puntos suspensivos, que es adjecencia. Tenemos también el punto y coma, tá? Ou seja, ponto e vírgula, coma, né? Que é a vírgula, certo? Então, sempre vamos a tener los signos de puntuación en portugués y en español, pero con nombres distintos, ¿vale? Por ejemplo, en portugués tenemos vírgula. No espanhol não é vírgula, é coma, tá? Coma, normal. E aí pode ser confundindo com o verbo se você não estiver atento. Por exemplo, me gustaria manzanas, coma, claro que a gente não vai falar, né? A palavra. Me gustaria manzanas, higos, plátanos, enfim. Entre essas palavras vão aí ter coma, né? Que são as vírgulas. Tranquilo? Então, já sabemos que os signos de pontuação em espanhol, os signos de pontuação, a interrogação e a exclamação al inicio van a venir invertidos, tá?
Ah, Neres, eu não consigo colocar isso. Aí, oh, gente, fácil, fácil. Uma dica aí, ó. Você pressiona Alt, Alt, pode ser no Word, tá? Alt 0191. Isso aí vai ser o símbolo de interrogação ao contrário, tá? Essa aí é a dica para você colocar esse símbolo de interrogação ao contrário, tá? Neres, exclamação. Vamos lá, gente. Olha aí, ó, Alt mais deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é 0161, 61, opa, que é Alt, só um momentinho, 0161, aí, isso, Alt 0161, tá? E aí nós vamos ter o exclamação invertido, certo? Então vocês podem colocar isso aí no Word que dá para fazê-lo, certo? Alt mais, pressiona o Alt mais 0191, exclamação, certo? Ou interrogação, na verdade. Alt mais 0161, exclamação invertida, tá? Ou, às vezes, dependendo do computador, você pressiona Alt, Ctrl, W, que ele vai para interrogação também ao contrário. Belezinha, pessoal? Bueno, vamos a seguir, por lo tanto, para dar continuidad, vamos a dar, aquí tenemos, opa, bueno, vamos a ver también hoy los artículos en español. Primero, artículos tenemos en portugués y tenemos también en español. Perfecto. Pero ¿de dónde viene esta palabra artículo? Vamos a pensar. La palabra artículo viene de la articular. Perfecto. É só lembrar dessa palavra aí, gente. Artículos, tanto em português como no espanhol, da palavra articular. Beleza? Articular o quê? A palavra que vai vir depois. Então, beleza? A articular viene después. Ou seja, se eu coloco aqui los, vamos articular. A palavra que vai vir depois é uma palavra que vai estar no gênero masculino e vai estar no plural. Isso é articulação, certo? Então, los aviones, los auxiliares de vuelos, ou de vuelos, certo? Então, aqui é a palavra masculina que vai estar no singular. Para esto que los artículos, ellos articulan palabras, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica de los artículos? Aí já está. Es bem antes de um substantivo. Eu peço que vocês tenham atenção nessa característica aqui, tá, pessoal? ¿Por quê? En espanhol hay tres tipos de artículos. Dos que tienen relación con la lengua portuguesa y uno que no va a tener nada que ver, que no hay nada que ver con la lengua portuguesa. Atención a esta principal característica. Los artículos son aquellos que sirven para articular otras palabras, ¿cierto? Y siempre se anteponen a los adjetivos, ¿cierto? Entonces son palabras, vamos a ponerlas aquí, en pequeño concepto, son palabras que se anteponen al sustantivo dando género e número. Gênero, certo? Como assim, gente? O que é gênero? Gênero masculino e feminino. E número singular plural. Isso tem nas provas, tá? Preste atenção que nas provas aí para comissário de bordo, isso cai demais. Principalmente os artigos e as suas, vamos dizer aqui, as suas exceções, suas regras que existem aí, principalmente, exclusivamente, certo? Em relação com o português, tá? Então, são palavras que se antepõem ao adjetivo. Lá no primeiro texto, no segundo, na situação de voo, nós vimos isso, tá? Por exemplo, cadê? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Espera aí que o professor vai passar. Aqui está.
Entonces, tenemos las situaciones de vuelo. Estudiamos la puerta. Los señores, estaba en rojo, las pantallas y el reloj, ¿cierto? Las pantallas y el reloj. Mira, la puerta. Puerta es un sustantivo. Aí está. Faltou um S aqui. Substantivo. Beleza? Eu determinei o gênero dele. Gênero masculino é o gênero feminino e está o número no singular, tá? Fala em gênero masculino e feminino, certo? Quando se fala em número, é singular, plural. Tá? Masculino, feminino e número, vamos atender ele singular, plural, certo? Ou seja, ali onde está los señores, el género también es masculino, pero el número ya está plural, ¿correcto? Singular, plural. ¿Beleza? Entonces, la característica del artículo es venir antes de un sustantivo, ¿cierto? Y antes de un sustantivo está determinando su género y también el número. La puerta, los señores, las pantallas y el reloj. Los artículos tienen por su función articular la palabra siguiente. Y cuando se articula, justamente se determina el género masculino y femenino, singular y plural. Perfecto. Entonces aquí está la articulación que están los. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem já alguma pergunta. Tranquilo. Entonces, sabiendo de esto, vamos a borrar aquí estos dibujos. Los artículos son aquellas palabras que vamos a tener antes de los sustantivos, ¿cierto? Determinando su género. ¿Y cuáles son los artículos en español? Atención a ellos. Vamos a tener el para masculino singular, ¿cierto? La para feminino singular. Lembra que eu falei para vocês as especificidades do idioma? Nery, sempre vai ser ele para masculino singular? Em casos, não. Tá? Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos a tener los para masculino plural, como já está aqui, e também las para el feminino plural. E já temos los correspondentes em português. El, tá? El avião, certo? Que vai ser, no caso, o avião, como está aqui. La azafata. Nós já vamos ter aí o artigo junto com o substantivo. Então, vamos a tener el vuelo, perfecto, masculino singular. O voo, aqui, vamos a tener a azafata, perfecto, a aeromoça, a comissária. Como é que seria o plural de elo? Los vuelos, gente. Beleza? E aqui, las azafatas. Las azafatas, perfecto? Entonces, esto ahí están os artículos en español. Pero atención, aqui vou botar ojo. O que é ojo, Neres? Eu sei que é olho. Nem sempre, tá, pessoal? Quando o substantivo estiver entre a exclamação, ele deixa de ser substantivo e passa a ser uma interjeição, tá? Uma interjeição imprópria. Então, vamos lá. Ojo. Ele vai ser diferente, põe diferente aqui, agora me pegou, enfim, diferente de ele, tá? Não confundam, certo? Nós vamos ter ele com tilde e ele sem tilde. São coisas completamente diferentes uma da outra, tá? Não confundir. E isso também cai demais, tá?
Vamos aqui botar desta forma aqui. Então, por que diferente? Elas são diferentes, tá? Aquele acento que está ali se chama diacrítico. O que o acento diacrítico faz? Ele diferencia justamente dois monossílabos que se escrevem justamente, perfeitamente igual, porém a sua função semântica, tá? Ou sua função morfológica é outra. Por exemplo, eu digo aqui, el vuelo sale a las 8. Olha aí, utilizando o artigo. El vuelo sale a las 8. Então, aqui a tradução vai ser o voo sai às 8 horas, tá? Que vai ser completamente diferente. Aqui, ele não está retrasado, tá? Ou seja, ele não está atrasado. Então, neste com acento, nós vamos ter o artigo, perdão, o sem acento, nós vamos ter o artigo, que vai significar o. Qual é a função semântica dele? Nós vamos ter aí o, certo? Artículo. E nós vamos ter o ele com acento. Ele com acento, ele deixa de ser artigo e passa a ser pronome, certo? Então, deixa eu colocar para cá. Teremos que vai ser ele, tá? Esta é a tradução, é um pronome, gente. Então, há uma grande diferença no com acento e sem acento, certo? Pronombre. Ou seja, sempre quando tiver acento, vai se referir a ele, tá? E sem acento vai ser o. Então, quando eu digo, ele es un avión muy ancho, ele é um avião muito comprido, muito longo, tá bom? E aí eu já faço para ele que é sin tilde, certo? Que é ao. Então, não vamos confundir, tá? ¿Cuáles son los artículos en español? El, la, los, las. Estos artículos son determinantes, gente. Mira que aqui está. Temos uma relação com a língua portuguesa, no que em português hablamos definidos. No espanhol, vocês vão encontrar determinantes ou também determinados. A mesma coisinha, certo? O que os artigos determinantes ou determinados fazem? Especifica, tá? El vuelo, estou especificando, estou falando aí sobre algo específico, tá? Já los indeterminantes é quando se fala, quando se ainda não tiver mencionado, beleza? Então, já vimos o primeiro, que são os artículos determinantes, são aqueles que especificam algo, certo? Isso, Larissa, exatamente. O acento, ele não é o crase, tá bom? Ele é agudo, certo? Ao contrário, para lá, show de bola. E os determinantes são aqueles que especificam. El, la, los, las. Pelo amor de Jesus Cristo, senhores, não me coloque o acento em lá. Monossílabo, a regra geral do espanhol é que não se acentuam. Nós só vamos acentuar monossílabos e somente 8 quando há aí essa distinção, tá, de significado. Certo? Ele com acento, ele. Ele sem acento, o. Ele, pronome, o artigo. Tá? Lá não tem acento, só no português. Tá? No espanhol não vai ter acento. Então, tome cuidado aí também. Na hora que se vocês quiserem alguma coisa para ir treinando o espanhol, o idioma, tá? Que é muito importante, vocês coloquem lá no Word, se forem escrever por lá, a opção da língua espanhola, porque senão digitar em espanhol com o idioma no português, eles vão colocar o acento, tá? Então, lá tem acento no espanhol. La azafata, las azafatas, los vuelos y el vuelo. O, a, os, as, el, la, los, las. Beleza? Então, utilize ele para masculino singular e não vai ser sempre, certo? Vou limpar aqui para eu explicar isto melhor. Vamos lá. Bueno, tenemos aquí de primero algunos ejemplos con los artículos en español.
El cartel de vuelo, olha só, aqui é muito léxico, tá? Sobre o aeroporto, el cartel de vuelo, beleza? Ali onde está a representação dos voos, em las pantallas, como nós já vimos hoje, não é? Que eu disse a vocês no início, que as informações podem estar em las pantallas, que são nas telas, certo? Que nas telas mostram justamente isso aí, ó, el cartel de vuelo, né? Os voos de chegada e saída, beleza? El mostrador, aí seria o balcão, tá, pessoal? Lá onde tem as primeiras informações. El billete, el boleto, que são aí as passagens. Vamos atender também com as palavras que são masculinas singulares. Olha só, tudo aqui é com ele, tá? Então, vamos atender masculino, tá? Se utiliza el em espanhol, que é sem acento. Se observarem aí, todas essas palavras são substantivos, que é uma característica dos artigos na língua espanhola. Sempre vão vir antes de substantivos. Beleza? Temos também el equipaje, ¿vale? Também já hablamos hoje que se as palavras terminam em aje, elas vão ser masculinas, por lo tanto se utiliza el equipaje, que é aí a bagagem. El banco, que pode ter duas traduções, tá? Eu vou a buscar dinheiro no banco, certo? Aí, sentido de finanças, tá? Hoje vou sentar-me no banco. Se diz igual ao português a palavra banco. Beleza? Aqui já temos dentro do avião. As patas dizem, por favor, abróchense sus cinturones de seguridad. O el cinturón de seguridad, que é uma palavra masculina. El cinturón, beleza? Cinto de seguridade. El altillo. Sabe o que é isso aqui, ó? Vamos ver aí uma palavra importante. Se tu te vas com tu equipaje de mano, beleza? Ou bolso de mano, tá? Vou poner en el altillo. Então, vocês estão conseguindo ver, ó, bem aqui, ó. Deixa eu ver. Bem aqui, ó, pronto. Isso aqui se chama, sou dentro do avião, certo? Isso aqui se chama el altillo. Vamos a poner los gajes en el altillo, tá? Que aí, essa parte superior para se colocar bagagem de mão, beleza? Bueno, temos também el pasillo. Me voy a viajar, yo tengo miedo, entonces me gustaría viajar en el pasillo. Olha aqui, ó, certo? Isto vem aqui, ó, pasillo no espanhol, corredor, certo? E se o viaje é muito largo, está aí o carrito de bebidas e comidas, ¿vale? El carrito, ali o carrinho, né, com a comida, com a alimentação, beleza? Então, vamos a repetir em espanhol que es una buena para que se aprenda las palabras. El cartel de vuelo, el mostrador, el billete, el zaguán, el equipaje. Mas para vocês, né? O espanhol é muito rápido. Não é que seja muito rápido. É porque assim, na hora da pronúncia, quando tem uma palavra que ela termina com consoante, certo? E depois a palavra começa com vogal, na nossa pronúncia nós vamos uni-las, tá? Olha só, eu tenho aqui somente el equipaje, beleza? A pessoa que não sabe espanhol, ela pronuncia el equipaje, mas a que sabe espanhol, ela vai juntar, tá? Olha só, o L é uma consoante, não é? E depois começou com vogal. Então, na pronúncia, é tudo junto. Por isso que várias pessoas pensam que o espanhol ele é rápido de se falar. Não, o que acontece muito disso. El equipaje, olha como ela já modifica, já sai de el equipaje para el equipaje. Olha um outro exemplo aqui, maior, ó, com acento que nós aprendemos. O que é ele com acento? Ele, beleza? Então, ele sem acento. Ele com acento, ele, e sem acento, o. Hombre, tá? Então, a pessoa não tem habilidade com a língua espanhola. Ela vai ler. Él es el hombre. Mas observe, aquele terminou com uma consoante, depois uma vogal. Consoante, depois vogal. Consoante, som, porque o H não tem som.
tá? Então, como é que vai ficar a pronúncia? Vamos ter, ó, desta forma aqui. Eles, el hombre. Seria tudo isso junto. Deixa eu ver aqui, Natasha, professor, depois passa os exercícios sobre artigos. Sim, senhora, passarei, tá? Enviarei aí para Alexandre, para que ele reenvie a vocês, certo? Então, pessoal, ele olha só como modifica tudo, tá? Aí uma dica, a palavra terminou em consoante e depois a outra começou com vogal, a pronúncia juntas, certo? Ele es el hombre, tranquilo? E aí temos o banco, el cinto de seguridad, el altillo, tá? Que eu já falei, mais uma vez vou repetir, que é o bagageiro ali no alto, né? El altillo, daí a origem, el pasillo, que é o corredor, me gostaria de sentar no pasillo, e el carrito de bebidas e comidas, certo? E aí já vamos a las palabras, a los ejemplos con el artículo femenino en español. Para el femenino, vamos a utilizar lá. Perfeito? Olha só. No português é feminino, certo? No espanhol é feminino, com E mesmo, tá? Beleza? E aí temos la báscula, certo? La escalera mecánica, la azafata, que vocês já sabem o que é, la ventanilla, que é, aqui temos um exemplo de ventanilhas, tá? São as janelinhas, né? Na de mando, que é a cabine, tá? Aí onde está, vou testar bem aqui, tem uma. Ó, esto la cabine, aqui onde estão el piloto e el copiloto, certo? La torre de control, já é a parte lá superior, a torre de comando, e é uma palavra feminina, a torre. La inmigración, tá? Olha no espanhol, inmigración, certo? Se escreve primeiro com N, depois com M, certo? La, tá? La salida. E também la clase. Algumas pessoas voam em primeira classe. Beleza? Então, uma vez mais, les vou a repetir todas as palavras que são masculinas e femininas. Se vocês podem, repitem também. El cartel de vuelo, el mostrador, el billete, el boleto, el zaguán, el equipaje, el banco, el cinturón de seguridad, el altillo, el carrito de bebidas y comidas, la báscula, la escalera mecánica, la azafata, la ventanilla, la cabina de mando, la torre de control, la inmigración, la llegada, la salida y la clase. Certo? Isso, Lindalva, vai ser por PDF, tá bom? Perfeito, gente? Então, aí temos os artículos que são masculinos e femininos com seus respectivas ou respectivos, ¿vale? Bueno, les hablé sobre as palavras, certo? Que são masculinas. Utilizamos el, beleza? E eu disse a vocês, el, aqui está, se utiliza sempre para masculino ou antes de substantivos masculinos, nem sempre, como eu disse, tá? Algumas vezes nós vamos ter que substituir o artigo feminino pelo masculino. Então, vamos aqui atender a... Mira, regla de eufonia. Les explico já o que é eufonia, pero vamos a partir de la outra palavra. Mira, la regla es una regla que evita la cacofonía, ¿tá? Mira que aquí está. Evita la cacofonía. Entonces tenemos dos palabras. Fonía y tenemos también la cacofonía. Eufonía. Ó, aqui temos fonia, vale? Déjame poner outro. Aqui, fonia. E nesta também, fonia. Galera, fonia ser ou é igual a el sonido. Tá bom? Então, fonia é o som. Então, alguns sons são agradáveis e outros sons
são agradáveis, tá? En la lengua española no se puede tener sonidos cacofônicos, ou seja, sons desagradáveis. Neres, eu confundi, eu não sei se eufonia é o som agradável ou o som desagradável. É só lembrar de você, tá? Neres, vem aqui, tem eu. Assim que eu aprendi, Neres, olha, eu coloquei aqui, eu sou agradável, então é um som agradável, tá? O, com certeza, é um som desagradável. É só um outro macete aí. Então, o que é a eufonia? São os sons desagradáveis na língua espanhola. Olha um exemplo claro aqui, gente, tá? A palavra ala. Ala no espanhol significa asa, tá? E é um substantivo, certo? Substantivo, que ele é feminino e está no singular. Então, prestem bastante atenção, tá? Ala significa asa, beleza? Se a palavra é um substantivo feminino singular, em espanhol se diz sustantivos, tá? Aqui, substantivos feminino singular. Se ela é feminino singular, nós deveríamos o quê? Bem aqui, tá? Deveríamos utilizar la, ala. Não é isso? Porém, aí eu tenho um choque que é o cacofônico, a cacofonia. Quando eu pronuncio la, ala, há uma repetição da vogal A do lá com a do ala, certo? Então, esse choque aqui, ele se chama cacofonia, tá? Para evitar esse choque, esse encontro de A com, nós vamos ter que tirar esse artigo lá e trocar pelo artigo el. Por isso que eu falei ainda há pouco que algumas vezes nós vamos ter que substituir, né? Ou não utilizar o ele somente para substantivos masculinos, também para o feminino. Então, qual é o correto, Neres? Correto é esse aqui. Tá? Ou seja, a asa. Na tradução se utiliza o feminino. Tá? Elala. Mas, Neres, tem algumas palavras específicas para isso? Na verdade, tem uma regra muito clara aí, de acordo com o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara, tá? Nós vamos ter aí uma regra de eufonia. Olha só o que está dizendo aqui. A veces cambiamos el artículo femenino singular, lá, por el masculino singular, evitar um sonido desagradável. Qual é o sonido desagradável? Nós vamos cacofonia. Qual é o som agradável? A eufonia. Já está batido. Tranquilo? Então, qual vai ser a regra? Quando é que nós vamos trocar? Então, les voy a poner aqui. Mira, se usa el ou também um em lugar de lá ou una. Então, se usa o un en lugar de la o una antes de sustantivos femenino singular iniciado por a. Presta atenção aqui. Não vão confundir, tá? Por a ou HA. O que é HA? HA. Lembrar que a letra H no espanhol pronuncia como H. Certo? E é muda, não tem som. Então, se usa el em lugar antes de substantivo feminino singular iniciado por a ou HA. Isso é importante, olha. Tônico. Tá? Tem que ser tônico. Certo? No caso, a palavra ala é um substantivo, como eu coloquei ali em cima, é feminino, certo? E está no singular. Olha só. Por isso que nós não colocamos lá, e sim elala. Beleza? Outros exemplos. Vamos aqui. Água. Pergunto a vocês. Qual é a sílaba forte de água? Em espanhol, em português, água. Isso mesmo que vocês disseram aí. Então, nós temos aqui, ó, o A, tá? Então, ele começou com A, é um substantivo feminino singular, tá? E começou com A tônico. Então, qual é a palavra que eu vou colocar aqui? Qual é o artigo? Lá ou ele? Claro que nós vamos colocar elágua. Olha como a pronúncia ela é maravilhosa. Elágua.
Se tu colocas aí o artigo feminino, tá? Lá, vai haver aquele choque que nós já chamamos. Beleza? Vai ficar a repetição do A. Lá, ó. Lá, água. Não pode ter essa repetição, certo? Se troca o artigo feminino pelo masculino. Mas a palavra começou com A, que é a regra geral, substantivo feminino iniciado por A, sendo ele o tônico. Beleza? Isso lá, exatamente. El alma, el agua, el hambre. Olha só. El hambre, vou colocar algumas para vocês. El hambre, certo? El águila, águila, el ave, tá? Outros para cá. El habla, perfecto. Déjame ver. Hambre, el águila, el hada, tá? E aí, todos estes substantivos, hambre, águila, ave, habla e hada, são substantivos femininos iniciados por A, aqui estão, águila, ave, ou por HA, hambre, HA, habla e hada. São substantivos que são femininos. Deveríamos usar lá, pero vamos ter uma cacofonia. De ahí se utiliza la regla de eufonía. El hambre, el águila, el ave, el habla y el hada. ¿Perfecto? Pero vamos a tener atención aquí algunas informaciones. Vamos a tener excepciones, ¿tá? Aqui, ó. Excepciones. Cuidado com essas regrinhas aqui, tá, senhores? São muito importantes. Para exceção da regra. Substantivo feminino singular iniciado por A ou por HA no. Vou colocar bem aqui. No tônico. A regra é, se o substantivo for feminino singular iniciado por A ou por H tônico, trocamos o lá por ele. Show de bola. Mas se começar por A ou por H não tônico, Neres, qual artigo que eu coloco? Permanece o lá. Então, a palavra a, certo? A palavra arena começou com A e com H, mas aqui, vamos pronunciá-las. Quando eu pronuncio arena, a sílaba tônica é justamente o I, tá? Arena, a sílaba tônica é o RE. Então, são duas palavras que elas começaram, certo? Com A e com HA, mas eles não foram tônicos. Essa é a regra. Se não for tônico, certo? Você tem que utilizar o lá. É só lembrar que a palavra ela é feminina. Então, nós temos aqui o correto, larina. Não é tônico, então não vai ter aquele choque do início, tá? Temos também la arena, ou seja, a farinha e a areia, certo? Beleza? Entenderam isso aí? Tranquilos? Regla número 2, ou excepção número 2, substantivo feminino plural iniciado por A ou por HA e co. Só, parece a mesma regra. Não é. Bem que eu tenho essa plural. É singular. Se tiver no plural, amigos, mesmo que se inicie por A ou por H, devemos colocar o las, tá? Porque a palavra é feminina. Não esqueçam disso. Nós só estamos evitando um choque, um som desagradável, por um som agradável. Mas, se a palavra estiver no plural, olha aí, vou pegar aqui, vocês colocaram aí. Colocou Natasha, Larissa. Colocou alma, mas eu vou colocar almas, plural. Colocou água, colocar águas. As outras que eu coloquei, hambres, outra, hadas, certo? Estas palavras são substantivos femininos que iniciaram por A, aí está, vou poner outro color, por A ou HA tônicos, são tônicos, mas as palavras estão no plural. Se estiver no plural, permanece o artigo feminino. Por que, Neres? Não vai ter choque? Não. Lá, las almas,
las aguas, las e laçadas, certo? Se vocês prestarem atenção no que eu falei ainda há pouco, sobre a união na pronúncia, a palavra terminou em que aí, ó? S, las, terminou em S, é uma consoante. Depois, começou com A e H. Nós vamos juntar, então não tem cacofonia, beleza? Las almas, las aguas, las hambres, las hadas. Não tem choque cacofônico, permanece o artigo feminino las. Tranquilo? Para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a tener ahí un nombre de mujer, antes de nombre de mujer y ciudad, mismo que el sustantivo sea iniciado ou para tônico, se utiliza lá. Essa é a exceção da regra geral. O nome é feminino, se for nome de mulher própria ou nome de cidade, com A ou com HA, certo? Sendo nome de cidade, permanece o artigo lá. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, nome feminino iniciado por AT ou por HA, que deixa eu ver, Ángela, perfeito? A palavra é essa, Ángela, é um nome de mulher. Ángela, já começou aí com acento agudo, ele é tônico, tá? Adja, que é uma cidade holandesa, tá? Então, por ser nome de cidade e por ser nome de mulher, mesmo que eles iniciem com A ou com H tônico, permanece lá. Ángela, certo? La Ángela e la Adja. E aí vai ser a exceção da regra. Beleza? Então, vamos saber aqui, gente. Hoy nosotros estudiamos sobre los artículos en español, ¿cierto? Los artículos que estudiamos hasta ahora, los determinantes. Nos hace falta ahí estudiar los indeterminantes. Los indeterminantes, vamos a ver la clase siguiente, ¿vale? Y también las oraciones. Entonces, los artículos en español son el para masculino singular o para femenino, si este se inicia por A o HA tónico, ¿vale? La, los, las son los artículos determinantes, que son aquellos que expresan ahí, que especifican algo. Vínculos son las palabras que se anclam ao sustantivo, dándoles gênero e número, ou seja, eles vão vir antigo para determinar o gênero e o número, tá? Regrinha de regla de eufonia e cacofonia. Cacofonia, o que mesmo? Isso, exatamente. Cacofonia vai ser um som desagradável, tá? Regra de eufonia, eu evito o som desagradável. Quando é que nós vamos ter essa regra de eufonia? Quando a palavra começar o substantivo for feminino singular, iniciado por A ou por H, tônico. Do lá, por ele, tá? El agua, el hambre, helada. Neles eu posso trocar também una por perfeitamente. Era una água, não pode. Então, un agua, un ave, un hambre, tá? Porém, se for um substantivo feminino iniciado por A ou por H não tônico, permanece o lá, tá? Larina, larena. Se o substantivo estiver no plural, iniciado por A ou por H tônico, permanece o las, feminino. Las hambres, laçadas. E se nome de mulher, o nome de cidade. Tem aí que colocar, que permanecer com o artigo feminino também. Lá, que eu coloquei lá, Adja. Beleza, gente? Certinho? Qualquer dúvida, estou por aqui. Podem me procurar lá no Instagram. Meu Instagram é Eri Souza, certo? Hasta pronto. Este nós vimos na aula passada, certo? Hasta pronto, essa é uma despedida. Hasta luego, nos vemos pronto. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Inscrevam-se aí na Uniscot.